Fala galera, boa tarde. Mais um tutorial do site empacado.com.br. E para quem não viu, numa matéria anterior, no site foi disponibilizado 20 templates de páginas de login livre para download. Ou seja, você vem aqui e baixa o arquivo PSD totalmente editável dessas peças aqui. E o que a gente vai fazer hoje é simplesmente pegar uma dessas peças, que é essa aqui no caso, e construí-la em HTML e CSS. Eu já tenho a peça aberta aqui no Photoshop, como vocês podem ver. Aí vocês baixam em casa e abram no Photoshop também. E o que a gente vai usar para construir é o site jsbin.com, onde aqui do lado esquerdo eu tenho o código HTML e do lado direito eu tenho um live preview em tempo real. Então, se eu editar desse lado, ele já atualiza do outro lado. Aqui é o nosso produto final, bem bonito, todos os efeitos aplicados, o de mouse hover também, o efeito no botão, bem bonito. E a gente vai começar, obviamente, do zero. Eu vou começar aplicando uma cor de fundo à página inteira. Essa cor de fundo aqui é só vir aqui no Photoshop, ver a cor, copiar o código hexadecimal e vamos aqui no estilo marcar a cor no body. Só colocar a propriedade background color e eu vou colar a cor que eu peguei no Photoshop. Pronto. Agora, aqui você pode ver que a caixa de login está centralizada. Então, para isso, a gente vai criar uma div que vai ter o ID login box, que dentro dela vai conter toda essa caixa de login. Essa div será a caixa de login. Criei a div. Agora, o estilo dela, eu vou aplicar temporariamente. Primeiro eu setei aqui o CSS, certo? Para div com ID login box. Primeiro eu vou, só para a gente enxergar a div, eu vou aplicar uma cor de fundo preta, só para a gente ver o que a gente está fazendo nela por enquanto. Eu já medi aqui com a ferramenta de seleção a dimensão da caixa, lembrando que você tem que pegar essa sombra também, que é ela que a gente vai criar agora. Eu já medi e ela tem um comprimento, que eu vou aplicar aqui agora, de 380 pixels e uma altura de 240 pixels. 260 pixels, perdão. Agora você vê que ele já aplicou lá no documento final. Então, para a gente alinhar ela no centro do documento, usando a propriedade margem, primeiro a gente vai aplicar 140 pixels, depois auro de automático e 0 pixels. Os 140 pixels é essa distância de cima para baixo. O automático é para que ele centralize horizontalmente e o 0 pixels é para que ele não crie nenhuma margem aqui embaixo. Depois disso, você vê que aqui na div do documento final, ele tem uma borda arredondada, tá vendo? Em ambos, tanto na sombra quanto no branco. Então, para isso, a gente vai usar a propriedade Border Radius e aplicar o raio de 5 pixels. Já vê que ele já arredondou a borda. Agora você vê que essa primeira camada aqui no documento final, ela é transparente, ela tem uma opacidade. E como que a gente vai aplicar isso em CSS? Para aplicar a opacidade a uma div, a gente usa a propriedade opacity e coloca ela nesse formato. Por exemplo, aqui 50% a transparência. A gente não pode criar desse jeito aqui, porque qualquer coisa que eu colocasse aqui iria ficar opaco também. Aí não dá, porque a gente vai colocar mais coisa aqui dentro. Então, para a gente simular a opacidade, não mais criá-la, a gente vai vir aqui, vai pegar essa cor e vai aplicar a essa div. Eu vou escurecer um pouquinho mais para a gente enxergar melhor no vídeo. E vou simplesmente aplicar como cor de fundo. Pronto. Agora, para criar a parte branca ou mais clara, eu vou criar uma div dentro dessa div que a gente já criou. O ID da div vai ser login box interno. Esquecido igual aqui. Pronto. Fechar essa div.
Vamos começar a aplicar os estilos nela. Aqui, login box interno. Então vamos lá. O estilo que a gente vai aplicar nela, primeiro é as dimensões dela. Que como a distância que tem aqui, que essa parte preta tem um comprimento de aproximadamente 10 pixels, a gente tem que fazer ela 20 pixels menos no comprimento, a menos no comprimento, e 20 pixels a menos na altura. Ou seja, vai aplicar um width de 360 pixels, uma altura de 240 pixels, e por enquanto eu vou aplicar uma cor branca só para a gente ver o que está acontecendo. Aqui está. Você vê que ele criou a div dentro, só que toda desalinhada. E como que a gente vai fazer para alinhar? Primeiro a gente usa a propriedade position e vai posicioná-la de forma absoluta, para daí qualquer margem que a gente aplicar, ele aplicar a partir da div py. Então é só aplicar a position absolute e margem de 10 pixels de todos os lados. Pronto, alinhou. No documento final, você vai ver que esse também tem a borda arredondada em 5 pixels. Tá vendo? Aqui, 5 pixels. E a cor de fundo, que não é branca, é um pouquinho mais escuro, a gente vai simplesmente copiar e colar aqui a cor de fundo. Pronto. Parece que não mudou nada, mas mudou. Outra propriedade que nós devemos colocar aqui também é o Box Shadow. Por que Box Shadow? Porque aqui você vê que ele usa uma pequena sombra. Para a gente aplicar essa pequena sombra, a gente usa a propriedade Box Shadow. O primeiro valor é o quanto ela se espalha para baixo. Para baixo, ela se espalha apenas 0 pixels. Perdão. Segundo valor é o quanto ela se espalha para a direita, 0 pixels. E o terceiro valor é o quanto ela se espalha, que no caso é 5 pixels. E a cor dela é algo eu vou colocar preto só para a gente enxergar, por enquanto, a sombra. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Vou aumentar aqui de 5 para 55, você vê que agora dá para ver a sombra. E se aumentasse esse valor também, você vê que ela ia deslocar para o lado e nesse aqui para baixo. Tá vendo? Que ele foi mais para este canto. Então, a gente vai deixar o deslocamento em 0 e o espalhamento em 5 pixels mesmo. Tá ok? Outra coisa que devemos aplicar a essa div para a construção da nossa peça é a propriedade overflow na opção hidden. Para quê? Para qualquer objeto que estiver dentro dessa div e ter um tamanho maior que ela, ele não vai aparecer os seus excessos. Agora o que a gente vai criar é essa parte aqui de cima, onde aparece a frase login to super duper app. Para isso a gente vai criar uma div aqui dentro. Ela vai ter o ID login box label. Vou fechar a div. E dentro dessa div eu vou colocar o texto que eu quero que apareça. No caso eu vou colocar só login para o exemplo. Prontinho. Vamos começar a aplicar o CSS nela. O mesmo esqueminha, login, box, label. Eu vou de novo aplicar uma cor de fundo só para a gente ver o que a gente está fazendo. Eu vou primeiro aplicar nele uma altura de 45 pixels, que eu já medi aqui no Photoshop. Isso aqui tem 45 pixels. Eu também vou aplicar a propriedade text align, que é para alinhar o texto no meio. Muito simples. A fonte que ele usa, eu vou usar aqui a propriedade fonte, em vez de usar font family, font size, lineage, tudo isso. Eu vou usar só uma propriedade que é a fonte. Primeiro você aplica o modo que ela quer, que é bold. O tamanho da fonte, que é 14 pixels, barra o tamanho da linha. O tamanho da linha a gente vai colocar a mesma espessura da div que ele está. Para quê? Porque assim o texto fica alinhado no centro. Muito bacana essa técnica. E a fonte a gente só vai colocar sans serif, que é para vir a fonte padrão configurada do sistema operacional.
Prontinho. Aqui você repara que quando a gente aplicou uma cor de fundo, o red, se eu tirar aqui o red, você vê que as bordas arredondadas ficam, mas se eu colocar a cor de fundo ela sai. Aí a gente vai ter que aplicar de novo Border Radials. Mas eu não posso aplicar diretamente o Border Radials. Se eu aplicar assim, ele vai aplicar em todas as bordas, inclusive aqui. O que a gente vê que não tem no documento final. Só em cima, dos dois cantos em cima. Aqui é reto. Como que a gente faz para aplicar só nos cantos superiores? Então, em vez de Border Radials, é Border Top Left Radials. Daí você vê que é para o lado esquerdo e repete, só que agora para o lado direito. Muda de left para right, prontinho. Agora o fundo dessa div, você observa aqui que ela é gradiente. Como que a gente vai fazer esse gradiente? A gente vai usar um site que gera o gradiente automaticamente, zera o código do gradiente automaticamente. Esse link está na página do tutorial, no site, que tem um link aí na descrição do vídeo. Então aqui é só você colocar as cores que você quer e ele já monta o gradiente. Vou copiar o código e vou colar aqui. Vou excluir esse cor de fundo vermelho feio e vou colar o código que eu copiei lá. Você vê que ele já aplicou o gradiente bem bonito. Agora, o próximo passo aqui no documento final, você vê que tem uma linha aqui embaixo. Para aplicar essa linha é muito simples. Se eu aplicasse uma borda, estilo border, e colocasse solid, ela ia aplicar só que em todos os cantos. A gente só quer embaixo. Como que faz isso? Border, bottom. Pronto, já aplicou só embaixo. Só que ela não é preta, ela tem uma cor específica. Vou aqui dar um zoom, vou descobrir que cor é essa. Copiar. E aqui eu coloco como última propriedade a cor. Pronto, já criou. Outra coisa que ele tem aqui, no arquivo final, é uma pequena sombra aqui. Essa sombra a gente vai aplicar utilizando a propriedade Box Shadow, que eu já usei lá em cima. Então, só que dessa vez apenas um pixel para baixo, nenhum para a direita, 3 pixels de espalhamento da cor preta mesmo. Vamos ver como é que fica, tá vendo? Ele não usa a cor preta aqui, ele usa uma cor mais suave. Então eu vou vir aqui, pegar um cinzinho um pouquinho mais escuro e vou simplesmente colar aqui, em vez de preto, a cor que eu acabei de colar. Pronto. Outra coisa que ele muda aqui no arquivo final é a cor da fonte que está escrito o texto de login. Não é preto. Eu já vi qual cor que é. Para aplicar é só usar a propriedade color. A cor é 555555. Pronto, já ficou mais clarinho. Outro efeito que ele usa é uma sombra no texto. Para você aplicar isso, basta usar a técnica Text Shadow. Nesse caso, é apenas um pixel para baixo, 0 pixel para a direita, 1 pixel apenas de espalhamento da cor branca. Pronto, já aplicou aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Tem uma pequena sombra branca. Essa pequena sombra branca faz uma bela diferença. Dá um efeito de profundidade. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que no arquivo final, ele usa aqui, ó, uma linha mais clara e uma linha escura. A gente só aplicou a linha escura. Uma alternativa para aplicar o efeito igual que ele fez é mudar a cor da borda embaixo para branco e aplicar a sombra de forma preta. Tá vendo? Daí ele vai criar um efeito bem semelhante ao que ele deixou no arquivo final. Para você criar uma borda dupla desse estilo aqui, dá um trabalho grande em CSS. Eu não vou entrar nesse mérito agora, talvez num tutorial futuro.